Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje vamos mergulhar diretamente no ensaio do professor António Francisco, o artigo 2 da sua série sobre subdesenvolvimento funcional, que tem um título no mínimo fascinante: Não é falha, é incentivo. E reparem, esta análise constrói logo sobre as bases do primeiro artigo, que nos deixava um aviso muito claro. O declínio de certas nações, nomeadamente a Grã-Bretanha, não acontece por ignorância. Acontece por uma incapacidade estrutural de corrigir aquilo que o próprio sistema já sabe que está mal. É uma lente analítica poderosa e altera por completo a forma como olhamos para a estagnação económica do Ocidente. Vamos a isto. E começamos logo com uma pergunta que nos deve desestabilizar um pouco. O que é que acontece quando um sistema sabe exatamente o que está errado e, mesmo assim, repetidamente escolhe não o corrigir? Bom, pensem nisto. Quando olhamos para uma crise prolongada, é super tentador culpar a incompetência política do momento, não é? Achar que falta simplesmente visão a quem governa. Mas a análise de hoje exige que sejamos mais rigorosos e que olhemos para a máquina em si. Se o erro se repete ao longo de décadas, com governos de diferentes ideologias, a falha governativa já não serve de desculpa. Não é um acidente, é uma escolha. É uma engrenagem a funcionar exatamente como foi desenhada. É aqui que entramos no chamado paradoxo britânico, autoconsciência sem correção. De um lado, temos literalmente montanhas de relatórios rigorosos. O Reino Unido produz diagnósticos brilhantes, comissões técnicas, white papers intermináveis, há imensa transparência e peritos fantásticos. Mas do outro lado, a linha de ação real da correção estrutural é completamente plana, um eletrocardiograma liso. E é este abismo entre uma lucidez impecável sobre qual é o problema e a absoluta paralisia prática que é o verdadeiro mistério que vamos desvendar. O sistema tem a planta do problema nas mãos e, conhecendo-a de cor, não acho. E para perceber este bloqueio na prática, o texto traz um exemplo que não deixa margem para dúvidas, a famosa revisão Barker. Ora, recuemos a 2004, quando foi publicado este diagnóstico perfeitamente rigoroso e politicamente aceite sobre a crise da habitação. A conclusão era matemática. Faltava construir 250 mil casas por ano para equilibrar as coisas. Toda a gente concordou. O que aconteceu a seguir? Bom, em 2010 mudou o governo, mas a restrição manteve-se intocável. Em 2019, lá tiraram a promessa para as 300 mil casas anuais. E hoje, em 2024, os números mostram que se constroem apenas entre 150 a 200 mil. Ou seja, 22 anos depois de todos, sem exceção, aceitarem o diagnóstico, o resultado da correção estrutural é um redondo zero. Isto ilustra perfeitamente a anatomia da paralisia. Os governos sucedem-se, as promessas reciclam-se, as metas vão subindo numa espiral de retórica política. Mas a restrição de fundo, a verdadeira oferta no terreno, essa recusa-se a mexer. Ela é constantemente travada na burocracia do planeamento local e bloqueada pelo poder de veto de quem já é proprietário. Ou seja, a máquina política corre a alta velocidade na superfície para mostrar serviço, mas trava a fundo na execução. Muda-se o slogan, mas a base do problema continua sagrada. Secção 1. O mecanismo de Olsen captura sem conspiração. Portanto, já sabemos o quê, mas a verdadeira questão do ensaio é o porquê. E aqui entra a lógica do economista Mancur Olsen, que nos afasta de teorias da conspiração ou de histórias de corrupção explícita. O que temos aqui é muito mais profundo. É uma arquitetura oculta de incentivos. Esta teoria ganha vida quando colocamos a sociedade numa balança. De um lado, temos os benefícios concentrados. Estamos a falar de grupos relativamente pequenos, mas com interesses intensíssimos, como os proprietários instalados, que têm toda a motivação do mundo para proteger ativamente o valor das suas casas. Do outro lado, temos os custos difusos. Quem sofre os danos da crise da habitação é a grande maioria, certo? Jovens escolhidos, inquilinos sufocados com rendas, empresas que não conseguem reter talento, mas como este sofrimento está tão espalhado e fragmentado, a capacidade desta maioria se organizar politicamente e exigir a mudança é estruturalmente muito mais fraca. A dor, por ser diluída, perde força política. E é exatamente por causa deste desequilíbrio óbvio que chegamos a uma conclusão fria: a inação. Não fazer a reforma torna-se literalmente a estratégia mais racional e inteligente para qualquer decisor político que queira sobreviver no sistema. Não é preciso ser incompetente, basta saber fazer contas. Enfrentar um grupo pequeno e altamente mobilizado garante perdas eleitorais e barulho imediato. Por outro lado, adiar a reforma apenas empurra a fatura para uma maioria dispersa, que não tem como punir nas urnas de forma coordenada. Fazer rigorosamente nada é a escolha mais segura. A escala desta assimetria de mobilização é de facto avassaladora. O peso brutal de quem quer manter tudo na mesma desequilibra facilmente a balança face à esperança difusa da maioria. E no meio disto, as autoridades locais funcionam como o filtro burocrático perfeito, garantindo, de forma consistente, que a oposição ruidosa dos vizinhos pesa sempre, mas sempre, mais do que o imenso benefício que a reforma traria à economia nacional.
O sistema de planeamento foi engolido por este equilíbrio, o que nos traz à verdadeira mudança de paradigma, encapsulada nesta frase: isto não é falha. O sistema cumpriu a sua função. Reparem bem como isto inverte totalmente a nossa forma habitual de olhar para o Estado. O sistema público não está a falhar em construir casas por mera azelice ou incompetência passageira. Na verdade, e através da sua própria mecânica silenciosa, o sistema está a ter um êxito estrondoso numa função que não declara: preservar a todo custo a segurança e o valor de mercado de quem já tem propriedade. E para confirmar isso, basta olhar para os gráficos da valorização imobiliária. A era pós-relatório Barker não foi de todo um fracasso para quem já estava no jogo. Pelo contrário, foi a prova de vida do capitalismo rentista. Para os proprietários e até para as câmaras municipais que cobram impostos sobre imóveis cada vez mais inflacionados, isto foi um autêntico jackpot financeiro. Quem tinha ativos em 2004 viu a sua riqueza multiplicar-se sem ter de produzir nada de novo. Foi apenas o prémio por controlar um recurso artificialmente escasso. O imobilismo foi a melhor política económica possível para este grupo. Perante tudo isto, temos forçosamente de alargar o foco e fazer a pergunta de 1 milhão de euros. Será que esta blindagem de interesses é uma anomalia estritamente britânica? Ou será que estamos a olhar para um traço fundamental das democracias ocidentais modernas? Estaremos, no fundo, perante um padrão europeu? E a constatação é inegável. Um mecanismo repete-se. Apenas veste diferentes roupas institucionais. Em França, vemos uma máquina administrativa onde a construção é um processo lentíssimo, mas a oposição local organiza-se à velocidade da luz. Na Alemanha, o sistema federal descentralizado acaba por se traduzir numa fragmentação que paralisa qualquer ação nacional. E depois temos o sul da Europa, Itália e Espanha, com aquele clássico ciclo de anunciar grandes reformas estruturais que acabam por ser revertidas assim que esbarram nos interesses concentrados. Os custos mobilizam, os benefícios diluem-se. A história é a mesma. E se aterrarmos no padrão português, a engenharia da escassez torna-se cristalina. Cultiva-se de forma ativa, muitas vezes com forte apoio do Estado, a valorização imobiliária contínua. A realidade no terreno não engana. Os preços estão numa escala absurdamente distante dos rendimentos das pessoas. E o que faz o Estado? Promulga medidas perfeitamente superficiais que, no fim da linha, acabam a subsidiar a procura e a manter intocável o valor dos ativos. Porque corrigir o problema a sério implicaria travar uma das únicas fontes garantidas de valorização patrimonial no país. Para se perceber a gravidade do impasse, é preciso olhar de frente para o verdadeiro custo da correção. Tecnicamente, há soluções. Retirar drasticamente o poder de veto no planeamento local, canalizar capital da especulação para áreas produtivas e assumir o planeamento da desvalorização ativa dos preços das casas. Ou seja, baixar os preços à força. São medidas totalmente executáveis do ponto de vista técnico. No entanto, e este é o drama partilhado por todos nós, estas soluções são letalmente inviáveis em termos políticos. Exigem impor perdas financeiras diretas a uma parte do eleitorado que vota, que financia e que se faz ouvir. E quase ninguém quer carregar nesse botão. É por isso que chegamos ao fim com esta tese inquietante que nos deixa muito em que pensar. O professor António Francisco resume-a assim: o próximo governo não será definido pelo que diagnostica, mas por aquilo que, sabendo tudo, continua a escolher preservar. Seja lá fora ou aqui dentro, a verdade é que os diagnósticos de pouco servem se o sistema, já conhecendo perfeitamente a dimensão da armadilha que criou, concluir de forma racional que afinal lhe sai mais barato gerir o subdesenvolvimento. É uma máquina desenhada para não mudar. Obrigado por acompanharem mais esse explainer, fica a reflexão e encontramo-nos na próxima análise.